Jasmineiro em flor, ciranda ou luar na varanda, cheiro de calor. Esses versos de Guilherme de Almeida mostram um pouco da alma desse poeta modernista que foi um dos mentores da Semana de Arte Moderna de 1922. E a casa onde ele viveu durante anos ao lado da sua esposa, Baby de Almeida, virou um museu. E o Outras Coisas de hoje te leva a um passeio por esses cômodos que abrigam arte, literatura e nostalgia. Em uma casa na pacata Rua Macapá, no bairro do Pacaembu, em São Paulo, é possível fazer uma viagem no tempo e reviver os momentos áureos do modernismo no Brasil. Isso porque esse espaço reúne objetos que pertenceram ao poeta, tradutor, jornalista e advogado Guilherme de Almeida, um dos grandes nomes do movimento modernista brasileiro. Na residência onde ele viveu de 1946 até o ano de sua morte, em 1969, é possível encontrar gravuras, desenhos, esculturas e pinturas dos principais artistas do movimento, como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Lazar Segal e Vitor Brecheret. Agora eu converso com Marcelo Tapia, que é diretor da Casa Guilherme de Almeida. Marcelo, a gente está num espaço bem diferenciado, né? Que é como se fosse um túnel do tempo, do movimento modernista, porque aqui Guilherme de Almeida viveu ao lado da sua esposa, Baby de Almeida, né? E é um conceito bem diferenciado. Qual que é o conceito desse espaço? Bem, aqui é um museu-casa, portanto, né? Que já traz a sua especificidade. Um local onde o próprio acervo é constituído pelos objetos que pertenceram ao personagem que dá nome ao museu. Nós temos aqui um museu que funciona como um espaço expositivo, né, portanto de contemplação, e também como um centro de atividades culturais e educativas. Além de atuar na literatura e na tradução, Guilherme foi redator e diretor de grandes veículos jornalísticos. Foi também heraldista e criou os brasões de armas de algumas cidades. Ele ainda fundou o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, e foi um dos pioneiros da crítica de cinema no Brasil. É, portanto, um homem de uma época em que o talento era empregado em suas múltiplas faces e facetas, não é? E havia um lugar para esta atividade intensa. Isso nos traz, portanto, uma referência ampla de atuação. No entanto, o Guilherme é principalmente reconhecido pela qualidade, pelo resultado do seu trabalho em tradução poética. Por causa da importância de Guilherme de Almeida como tradutor, foi criado o Centro de Estudos de Tradução Literária, que funciona paralelamente às atividades museológicas. O centro permite a familiarização de um público mais amplo com a tradução literária e poética. A casa também promove cursos e palestras que dialogam com a obra de Guilherme de Almeida. A nossa missão básica é, primeiro, preservar o patrimônio, não é? Deixado por Guilherme Baby de Almeida, adquirido pelo Estado. Este museu é um museu da Secretaria de Estado da Cultura. Preservar, portanto, estes bens, não é? A necessidade de restauração, da higienização, são rotinas, né, que fazemos. Preservar o acervo bibliográfico, artístico, de mobiliário, de objetos, documental, temos arquivos, fotos, documentos, né? Esta é a nossa prioridade. Por aqui há obras importantes da história da arte do Brasil. O que o visitante pode encontrar por aqui, visitando e passeando por esses cômodos? Encontra um conjunto artístico bastante interessante, principalmente, como você disse, da arte brasileira, né, modernista, mas também encontra representação de vários círculos ou nichos da arte, né? Nós temos até gravuras antigas, né? Temos um Franz Post, por exemplo. Então aqui é um pequeno universo, né? Um microcosmo em que a arte universal está, de certa maneira, representada. Inclusive, Guilherme de Almeida, ele foi um dos mentores da Semana de Arte de 22 Sim. e um dos editores da revista Claxon, Exatamente. né? E por que o nome dele não é tão mencionado hoje em dia? Há um conjunto de fatores. O Guilherme atuou decisivamente no modernismo,
E apesar disso, muita gente não o considera um poeta modernista. Embora ele tenha se empenhado em divulgar o movimento, ele foi o único, por exemplo, a levar o modernismo a outras capitais brasileiras por meio de uma conferência chamada Revelação do Brasil pela Poesia Moderna, uma conferência que permanece inédita, nós vamos editar, muito boa sobre o modernismo, os objetivos, propostas. Ele nunca rompeu completamente com a tradição que ele sempre cultivou. Ele não perdeu este objetivo de cultivar a tradição ao mesmo tempo em que ele estava antenado com as modificações e as propostas do seu tempo. Talvez por isso, por ter feito versos livres, mas ao mesmo tempo continuado a fazer versos metrificados, com esquemas tradicionais, soneto, por exemplo, ele passou a ser visto como alguém mais conservador e que não teria pertencido apenas episodicamente ao modernismo, coisa que deve ser revista como posição crítica. E a participação dele na Revolução de 32 também ajudou para reforçar esse pensamento sobre ele, essa imagem? É possível, porque ele foi um dos intelectuais que assumiu, não é, a participação no propósito de reinstaurar um Estado de Direito no país, de fazer a Constituição. Muitos participaram, mas de uma maneira mais velada, não é? Guilherme assumiu isso, alistou-se como soldado, né? Foi ao campo de batalha em Cunha. E depois o estigma que se atribuiu à Revolução de 32 pode ter colaborado para isso, aquela visão separatista, etc. Na sala de jantar, onde nós temos objetos que pertenciam ao casal, pratarias, porcelanas, algumas bem antigas, né? Temos porcelana do século XVII, pratarias também do século XVIII. Temos ali mais 2 retratos, um deles de Guilherme por Valdemar Cordeiro, que depois veio a ser o artista concretista, né? Na sua fase anterior à sua fase experimental, ele retratou Guilherme. E um retrato de Baby por Quirino, que foi ilustrador das Flores do Mal, de Baudelaire, na tradução de Guilherme. Agora nós estamos na parte onde era o antigo jardim de inverno da casa, né? O que é possível encontrar por aqui? Aqui é possível encontrar algumas das obras mais importantes do acervo do museu. Por exemplo, este quadro de Tarsila do Amaral, Romance, 1925. Ao lado, 2 trabalhos de Anita Malfatti, um deles dedicado a Baby de Almeida, 1930. Temos também um quadro que eu acho dos mais belos do acervo, esta Mulata de Di Cavalcanti. Essa parte é bem especial aqui da casa, né, que é a sala íntima, a sala de leitura, onde há importantes obras também, né, da literatura. Sim, aqui o Guilherme mantinha alguns livros raros que eram seus prediletos, né? Algumas edições antigas, raras, de autores franceses, que eram autores que ele traduziu ao português. Temos livros em pergaminho do século XVII, XVIII, XIX. Edições raras como Ulisses, de Joyce, na sua primeira edição da Shakespeare & Company, quinta impressão da primeira edição, um exemplar raro do Ulisses. Subindo aqui as escadas, a gente se depara também com um medalhão que retrata um episódio importante da vida de Guilherme de Almeida, que ele foi eleito príncipe dos poetas pelo jornal carioca Correio da Manhã, né? Foi isso mesmo. Era um concurso que era de votação popular, né? Os leitores do jornal Correio da Manhã elegeram Guilherme o príncipe dos poetas brasileiros, nessa longa tradição que vinha desde Olavo Bilac, esse título, né? E ele concorreu com esses poetas que você disse, né, tão importantes como Bandeira, Drummond e Vinícius de Moraes. Isso mostra como ele era
muito famoso, né, e reconhecido na época. Na parte de cima da casa há também uma biblioteca com obras que ficavam na rua Barão de Tapetininga, onde Guilherme mantinha seu escritório, que era um ponto de encontro de intelectuais da época. Esses livros foram trazidos ao museu quando o museu abriu em 1979. Não ficavam aqui. São exemplares de assuntos diversos que compõem parte da biblioteca do museu. E aqui nós temos o quarto do casal, né, que é bastante preservado. Temos aqui algumas obras também bastante interessantes. Aquele anjo é de Anita Malfatti, né, óleo sobre madeira. E temos objetos aí que eram utilizados e são antigos também. Bom, agora a gente vai para o espaço mais esperado, considerado até o mais especial aqui da casa, né, que é o refúgio do escritor, onde ele passava a maior parte do tempo. Inclusive, ele fez uma crônica falando desse espaço que foi preservado na mansarda, né, Marcelo? Isso. Ele mandou construir isso, não estava no projeto original, mandou fazer esta mansarda, sótão, né, no ponto mais elevado da casa, e para chegar nela há uma escada que ele celebrizou numa crônica, né, publicada na sua coluna Ontem, Hoje e Amanhã, no Diário de São Paulo, cujo título é Escada de Minha Mansarda. E ele diz: íngreme, estreita, escura e curva é a escada que sobe para a minha mansarda. A ideia é que ele vai ficando cada vez mais leve a cada degrau até chegar aos seus paraísos interiores. Ele diz que nunca se arrependeu de ter subido a escada, sempre se arrependeu de tê-la descido. Bom, chegamos aqui a esse espaço. O que é possível ver por aqui? Bem, era o local onde Guilherme trabalhava, principalmente às noites, durante as noites, não é? Até horas da madrugada. Por isso que tem uma cama, inclusive. Exatamente. Por vezes ele dormia aqui mesmo, não é? Era o espaço reservado para a sua atividade literária, propriamente, já que trabalhava fora durante o dia, não é? E aqui, portanto, nós temos a mesa de trabalho com muitos objetos, temos a biblioteca que ele deixava mais à mão no seu trabalho cotidiano, temos também o fuzil que ele utilizou nessa participação dele na Revolução Constitucionalista de 32 e o seu capacete. No final da Revolução de 32, Guilherme de Almeida foi preso e exilado em Portugal, onde permaneceu até o ano seguinte. Exilou a ele e a todos os que participaram aqui, mandaram por um navio até Portugal. Ele acabou produzindo uma série de textos, de artigos, O Meu Portugal, um livro que nós estamos também em vias de reeditar. Como que é possível consultar esses livros e como que as pessoas podem ficar sabendo de quais obras existem por aqui para consulta? Toda a relação de títulos da Biblioteca da Casa Guilherme de Almeida está no site da casa, www.casaguilhermedealmeida.org.br.